Olá, pessoal! Vamos falar agora sobre operações com intervalos aqui, de acordo com o livro PEC, tá bom? Então, em diversas situações de resolução de problemas, precisamos realizar as operações de união, interseção ou diferença com intervalos numéricos. Se você não sabe o que é intervalo numérico, nós temos um vídeo também sobre intervalos numéricos, então é só você ir lá dar uma olhadinha. No caso da união de intervalos, eu vou unir, tá, um intervalo com o outro. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, de forma geral, eu tenho um intervalo de A até B, né, aberto em A e aberto em B. Tenho um intervalo de C até D, aberto em C e também aberto em D. Quando eu faço a união desses intervalos, ó, eu vou fazer de A até D, excluindo A e excluindo D. Então, a resposta é aberto em A e aberto em D. Utilizando aqui o exemplo, tá, do livro, nós vamos ter aqui, ó, se A é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior que 0 e x menor que 5, então a reta A eu tenho um intervalo de 0 até 5. E B é x pertencente aos reais, tal que x maior que menos 1 e x menor que 3, então a reta B é de menos 1 até 3. Todos os intervalos abertos, não inclui nenhum valor. Tá bom? Então, eu tenho A união de B, o intervalo de menos 1, tá? Até 5, excluindo menos 1 e excluindo 5. O que é isso? É só a gente não colocar o maior igual ou menor igual. Logo, A união de B vai ficar x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 1 e x menor que B. No caso da interseção de intervalos, tá? É quando eu vou ter elementos que se repetem, né? De forma geral, eu tenho aberto em A e aberto em B, interseção do intervalo, aberto em C e aberto em D. É o mesmo procedimento da união, tá? Só que a gente vai verificar os elementos que se repetem, tá bom? Então, a gente viu ali que o intervalo que está proposto é o intervalo aberto em C, tá? E aberto em B, que é onde eu tenho ali, ó, a reta fazendo a interseção nesse pedacinho, tá bom? Logo, se eu tenho como exemplo, tá? Eu tenho aqui o exemplo. A é igual a x pertencente aos reais, tal que x maior que 1, menor que 4. Então, a reta A é o intervalo entre 1 e 4, aberto em 1 e bolinha aberta em 1, bolinha aberta em 4. Já o B, eu tenho x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 2 e x menor que 7. Quando eu falo maior ou igual, eu estou dizendo que esse número ele está dentro do intervalo. Então, é bolinha fechada, pintada, tá? Então, é bolinha pintada em 2 e bolinha aberta em 7. Quando eu vou fazer a interseção de B, são os elementos que estão em A e também estão em B. Logo, onde está ali, ó, com a parte que está ondulada nas duas retas, é o intervalo entre 2 e 4, tá? Incluindo 2 e excluindo 4. Logo, a interseção de B é igual a x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 2 e x menor que 4. E para finalizar, temos a diferença de intervalos. A diferença é quando eu tenho um conjunto menos o outro conjunto. Então, eu tenho aqui de forma geral, aberto em A e aberto em B, representado na reta com a bolinha aberta em A e bolinha aberta em B. Menos, que é a diferença do intervalo aberto em C, aberto em D. Bolinha aberta em A até a bolinha aberta em C, até a bolinha aberta em D. Tá bom? E aí eu tenho, tirando do conjunto A, os elementos que estão, tirando do primeiro conjunto, né, do intervalo AB, os elementos que estão no intervalo CD, eu só vou ter esse pedacinho ali, tá? Aberto em A e fechado em C, ok? E aí vamos ver com números agora como que fica. Olha, eu vou ter aqui um exemplo. Se A é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior que 3 e menor que 7, então eu não inclui nem o 3 e nem o 7. Bolinha aberta em C, em 3 e bolinha aberta em 7. E B
é x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 4 e x menor que 9, então o intervalo é entre 4 e 9, incluindo 4 e excluindo 9, tá bom? Então, eu tenho, B menos A, presta atenção que é B menos A. Vou tirar do conjunto B os elementos que tem em A. Então, só vai ser ali, ó, do 7 em diante, tá? Porque do 7 para trás, eu tenho os elementos de A. Então, eu não posso colocar ali. Logo, tá? Vai ser um bate e volta aí. O conjunto B menos o conjunto A vai ser x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 7, porque inclui o 7, tá bom? E x menor que 9, tá? Então, assim, tem que prestar atenção. Se vocês ficarem com dúvida, faça com números naturais mesmo. Por exemplo, os números ou números inteiros, dependendo, né? Se for número negativo, para vocês entenderem melhor. Coloque o conjunto, tá? Ah, qual é o número que está entre 3 e 7? Tirando 3, tá? E tirando 7. Aí vocês podem colocar 4, 5 e 6. Só para vocês terem uma noção. Então, o conjunto A é 4, 5, 6. O conjunto B, quais os números inteiros que estão entre 4 e 9, incluindo 4 e excluindo 9? Ah, é o número 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, se eu fizer B menos A, vou tirar do conjunto B os elementos de A. Então, os elementos de A é 4, 5 e 6. Sobrou quem? Sobrou 7 e 8. Então, eu tenho a minha resposta, tá bom? Se vocês colocarem aí o conjunto, claro, galera, que a gente está falando de x pertencente aos reais. Então, os reais são todos os números que estão entre um intervalo e outro. Mas, para entendimento, vocês podem colocar aí o conjunto dos números inteiros para exemplificar, para entender melhor, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido aí operações com intervalos numéricos.